E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. A última praga no Egito foi morte antes do êxodo. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sou agradecido, conjunto da fé cantando, em momentos do tabernáculo da fé. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Emocionado eu venho te agradecer pelo sorriso em uma face inocente de uma criança satisfeita em viver, pelas vidas que por ti são transformadas e bem felizes deixaram de sofrer, pelas vidas que por ti são transformadas e bem felizes deixaram de sofrer. Obrigado, Senhor, pelo alvorecer. Agora vejo o amanhecer com mais amor. Vejo os pássaros cantarem alegremente e muita gente ao trabalho caminhar. Vejo alegria em cada um dos teus fiéis, como soldados prontos para batalhar. Vejo alegria em cada um dos teus fiéis, como soldados prontos para batalhar. Ao meditar, meu grande Deus, no seu poder, maravilhado pela tua criação, minha alma fica
coração. A última praga no Egito foi morte antes do Êxodo. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo da igreja, do arrebatamento. Ouvintes preciosos, o Êxodo, o livro de Êxodo, no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, nos traça um completo e perfeito caminho da igreja nesses dias em que estamos vivendo. Existe um paralelo indiscutível, incontestável. Porquanto os espíritos que perturbaram aquela jornada de Israel são os mesmos. Aqueles que foram usados por tais espíritos morreram. Mas esses espíritos não morreram. Eles só serão aniquilados no lago de fogo, depois do julgamento, conforme Apocalipse capítulo 20. Portanto, eles são os mesmos e às vezes atuam de forma diferente, mas não tem como, através da revelação, deixar de ver esse paralelo entre a jornada da igreja e a de Israel. Vamos lembrar uma outra coisa fundamental. Se todos tivessem o mesmo espírito de Josué e Calebe, nenhum teria morrido e, no máximo, segundo historiadores, no máximo 11 dias para fazer aquele transcurso do mar até a terra de Canaã. No máximo. Outros dão menos dias. Nós preferimos ficar com o máximo 11 dias. Versus 40 anos. No entanto, peregrinaram, deram voltas no deserto por 40 anos até ser consumida a geração que saiu do Egito, ficando os seus filhos, a nova geração. E firme nisto, se todos estivessem no espírito de Josué e Calebe, seria necessário apenas 11 dias. Se todos estivessem, que chamam pelo nome de Jesus, que pregam o Evangelho, que creem no Evangelho, estivessem no mesmo espírito apostólico do dia de Pentecostes, no mesmo espírito que desceu no cenáculo em Jerusalém, a igreja já teria subido no rapto, no arrebatamento. Agora, tudo envolve
pessoas. Porque se fosse somente espíritos, mas não. Um espírito é inofensivo, um espírito mau é inofensivo até enquanto ele não encontra uma pessoa a quem ele possa usar. Um espírito não pode pegar um revólver e atirar numa pessoa, num ser humano. Ele tem que usar uma pessoa do lado de cá para atirar na outra pessoa do lado de lá. E quando a pessoa está tomada por um espírito, às vezes ela chora, lamenta aquela situação, mas não pode sair daquilo. Até que Deus, somente Deus, possa libertá-la. Mas ali não houve chance. Conforme temos estudado, de acordo com a mensagem, o desvelar de Deus, não houve chance para os seguidores, para os influenciados pelo Espírito, os espíritos que usaram Coré, Abirão e Datã. Eles morreram espiritualmente também, não foi só fisicamente. Lá eles morreram fisicamente, mas a Bíblia, Jesus, Paulo afirma que todos eles pereceram. A morte física deles falou claramente, nitidamente, da morte espiritual. Não se tratando, é claro, de Moisés, que cumpriu um tipo, que cumpriu um propósito. Então, vejamos, eles morreram espiritualmente, lá no deserto, morrendo fisicamente. E agora, a morte espiritual precede a morte física. Então, milhões e milhões que estão aí, ovacionando a Deus, a Jesus, ao Evangelho, não sabem que estão mortas espiritualmente. De quem é a culpa? Paulo disse a respeito da mulher que passa a viver licenciosamente, depois que seu marido morre, desaparece de sua vida, ele afirma: vivendo está morta. É o caso da igreja laodiceana, que é a última era da igreja, das 7 eras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso exatamente de Laodiceia. Vivendo está morta. Está vomitada da boca de Deus. E tudo o que eles tinham que fazer para morrerem era exatamente isso. Preferirem o laicalismo, o nicolaísmo, aliás, o baalanismo e o jezabelismo. Uma trindade de doutrinas diabólicas que não está lá entre os budistas, os muçulmanos. Essa trindade está onde? Para Deus abominar. Os budistas não têm essa trindade. Eles não creem em Balaão, eles não creem em Jezabel, eles não creem em Nicolas, Nicolaitas. Eles não são influenciados e não vão responder por isto. A mesma coisa os muçulmanos.
Mas isso, ou qualquer outro segmento que não se identifica como cristão. Isso opera no meio do mundo chamado cristão. Opera e rege, por isso estão mortos e não sabem. Aí que está a coisa. A palavra diz, e não sabem. Eles morrem espiritualmente agora. Por quê? Por quê? Porque existe um véu espiritual. Lá existia um véu natural, que uma vez desrespeitado, uma vez rompido, resultava em morte. Mas e agora? Por que tentam? Por que têm a ousadia de interpretarem a Bíblia Sagrada a seus modos? Pedro disse que é para sua própria destruição. Pedro não está falando com budistas, com muçulmanos e outros tantos xiitas, e você vai por aí. Ele não está falando com eles, porque eles não tentam interpretar as profecias, a Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Eles não fazem isto. Eles serão julgados sem lei. Mas esses que, dizendo-se cristãos, e que entram no véu, a modo deles, profecia de São Paulo, cumprindo diante de nós, diante dos nossos olhos, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Não está, de maneira alguma, se referindo ao mundo pagão. Isso está se referindo exclusivamente, diretamente, especificamente ao mundo chamado cristão evangélico. Agora veja, qual foi a última praga lá no Egito? Foi morte. Qual é a última praga agora, antes do arrebatamento? É morte. Rejeitar a palavra. O que tem que acontecer, a menos que seja revelado, a menos que seja predestinado e elegido desde antes da fundação do mundo. Tem que rejeitar esta mensagem. Tem que rejeitar esse profeta. Para que assim possam sofrer aquilo que eles sofreram lá no deserto. A consequência que eles tiveram lá no deserto. Então aquilo não falha como tipo. Pois bem, seria muito melhor, diz o profeta, citando Oral Roberts, um grande mensageiro pentecostal. Ele disse, se a coisa já é difícil, fina, pesada, para quem é chamado, quanto mais para quem não é chamado. O grande mal é que entre os muitos chamados para pregarem o Evangelho, para serem ministros, são pouquíssimos, que são escolhidos por Deus para anunciarem a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra que prepara os eleitos para o arrebatamento. E vamos lembrar que Deus não tem três mentes, muitas mentes, Ele tem uma só mente. E não desceu Espírito
santos no Pentecostes. Foi o Espírito Santo. Por isso, todo desencontro foi decidido pelo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Todo desencontro era decidido pelo Espírito Santo. Ora, que diferença tão grande do que se vê hoje. Então, veja só, eles serão cremados, isso é assim diz o Senhor. Isso é assim diz o profeta de Deus. Eles serão cremados e tornados em pó, e os justos andarão sobre as suas cinzas. Porém, tem que haver uma última coisa para isso acontecer. É morte espiritual, como consequência da rejeição à mensagem, à palavra. Isso sempre foi assim e ninguém pode mudar. A única maneira de você fugir disto, você que tem um toque por dentro a respeito dessas verdades, é tomar atitude, fazer sua decisão, independente de pai, mãe, filho, mulher, marido, sociedade, igreja, seja o que for. Posição social, financeira, intelectual, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá, como foi lá em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, e até 300 anos depois de Jesus Cristo. Não se falou em batismos nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo até 300 anos depois de Jesus, depois da igreja primitiva. Nunca se falou. A história não nega isto. Aleluia. Então Deus advertiu a todas as pessoas para não tentarem seguir a Moisés, não entrarem nisto, para se tornarem guias, cegos, dirigindo a cegos para ambos caírem no buraco, para serem queimados. Não. Não tentem fazê-lo. É muito melhor vender banana na feira, batatinha, cebola e outras coisas do que ser guia, cego. Porque você responde pela sua própria alma, mas aqueles que se dizem pregadores, ensinadores, vão responder também pelas almas dos que vão perecer com ele. Veja aí, Hebreus capítulo 3, verso 17. Isto é verdade. Moisés, nós temos, de fato, a revelação perfeita, a consciência perfeita de quem foi Moisés. Por isso temos a consciência perfeita de quem é o profeta mensageiro nesta era. A viúva de Serepta de Sidom tinha consciência perfeita. Sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor está em sua boca. A viúva, esquelética, gloriosa. Assim é você, assim somos nós. Agradeça a Deus, minha irmã, meu irmão. Seja feliz, em nome de Jesus Cristo. Amém.